Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Axé para quem é do axé, boa noite para quem é da noite. Meus irmãos, ah, tem aquela história, né, que é usada na Umbanda, né? Usada não, na verdade é um comentário, né, que fala Oxóssi, né? Oxóssi na católica é São Sebastião, não é? Ogum é São Jorge, e assim por frente, né, meus irmãos? Exu, né? O Bará, né? O Bará se chama Santo Antônio, né? Tanto na direita como na esquerda é usada a referência assim, como na Umbanda, e é comparado com uma católica, né? E outros nomes, né? Santa Bárbara, Yansan, e assim por frente, né, meus irmãos? Mas eu quero fazer uma narrativa em cima de tudo isso, né? Que com certeza, né? Que é da católica, né? Não tem nada a ver com a nossa religião da Umbanda, né? E nós trabalhamos na Umbanda, nós trabalhamos com os nossos antepassados, né? E a católica, sim, né? Eu não vou me aprofundar tanto assim, que não é a minha, não seria a matéria de hoje, assim, de, né, lá dos elementos deles lá, né? Na narrativa deles. Mas, então eu, assim, na época lá dos negros, né, meus irmãos, tinha os amos, os coronéis lá, os que comandavam eles, né? Então eles não tinham espaço para eles pregar, né? E se dedicar à religião deles, né? Por causa que eles, o negro foi o mais que sofreu, assim, nessa época, porque tudo que eles faziam era para os amos, nada para eles, né? Então quando eles queriam fazer uma coisa para eles, era tudo escondido, né? A fé deles era escondida, né? Então, principalmente quando no surgimento assim do escravo aqui no Brasil, vamos dizer assim, que teve a deportação deles, né? E então eles vieram só com a pele, né? Uma roupinha lá, mal apenas uma roupinha e a pele do corpo pra cá, né? Então, é, então eles pegavam lá uma imagem, né? Isso é uma narrativa que eu estou fazendo, né, meus irmãos, para ficar bem explicado. Então eles pegavam lá tipo uma imagem, vamos dizer, de São Sebastião e faziam ali a sua fé, né? Ali eles começavam a praticar o seu ritual, né? E quando chegava lá seu coronel, lá seus amos, né? Que eram os grandão, não, eles não chegavam assim a perceber que ali seria, né, a fé do negro, né? Aquele santo lá que ele acreditava naquela imagem ali, mas no santo dele, né? Na linha de Oxóssi, né? Para dar um exemplo, que era a linha do Exu, então vamos dizer que lá era o Santo Antônio, né? Seria a linha de Exu, né? E os Amos não tinham como perceber isso. E assim eles foram se dedicando e cada vez crescendo mais isso, né? Hoje em dia não, hoje em dia já tem, né, com o passar do tempo, a gente já pega lá uma imagem, por exemplo, né, e se dedica mais ou menos correto, que já sabendo que a imagem, né, uma imagem de gesso lá, né, pegou lá uma imagem no Ogum, por exemplo,
Mas na verdade ali não tem nada de algum ali, né? Ali é só uma referência para que o médium olhem para aquilo e acreditem naquilo que está conversando com algum, né? Que o ser humano, né, sem ele não ver as coisas, parece que ele não acredita, né? Então é isso que eu vejo. Então o que é da católica também foi uma referência que o negro usou, né? E se dedicou àquilo ali porque, como eu falei, os negros eles tinham que fazer todas as coisas escondidas, não tinha como eles fazer a olho vivo, né? Ali a sua crença, né? Então eu vejo nessa maneira e é assim que segue até hoje, né? E também, meus irmãos, né? E a católica, né, na época de Jesus Cristo, ele foi um dos primeiros pregadores, né, da terra, né, em terra, né? Então, dali, meus irmãos, em diante, que começou a surgir todas as outras religiões que tem hoje, né, que tem a religião dos crentes lá, né, o Evangelho, Allan Kardec e assim por frente, tantas outras religiões que tem, né? Mas veio através dessas imagens que eu estou falando lá no início com Jesus, né? De Jesus Cristo, veio o negro e assim por frente, e depois foi criando outras com o ser humano, né? Aqueles sábios, né, que tiveram um ori firme, visões, que enxergaram que se começasse a pregar aquela palavra, ia colher as ovelhas, né? Os cordeiros. E assim foi criada a religião, né? Foi através daquele uri inteligente que começou a surgir as religiões e os outros começaram, todo mundo seguir aquilo, né? Praticar isso aí, né, meus irmãos? Então hoje seria isso, uma narrativa, né? E podem verem que nada é por acaso, né? Tudo tem um porém, né, meus irmãos? Até o próximo vídeo.